Olá, vamos fazer agora os exercícios da atividade 4, da aula 4, do assunto ponto reto e plano. Esse primeiro exercício dava 3 afirmações e pede quais delas são afirmações verdadeiras. Então vamos analisar uma por uma. A primeira afirmação diz o seguinte: duas retas distintas determinam um plano. Será que isso é verdade ou não? Vamos utilizar para exemplificar esse cubo, né, em que nós temos algumas retas representadas pelas arestas do cubo. Né? Na realidade, não são retas, né, mas se a gente continuar, por exemplo, essa aresta EF, ela é apenas um pedaço de reta, um segmento. Mas vamos imaginar aqui que ela continue e ela continue por esse lado de cá também, infinitamente, formando retas. E assim com as outras arestas. Aí a gente vai utilizar isso como exemplo. Então, duas retas distintas determinam um plano. Vamos imaginar essa reta da aresta EF e vamos imaginar essa reta da aresta CG. Né? Essa reta aqui que eu vou continuar aqui para cima e aqui para baixo. São duas retas distintas. Será que elas conseguem determinar um mesmo plano? Obviamente que não, né? Eu não consigo ter um plano que passe por essa reta EF e também pela reta CG. Então, essa primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação: se duas retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si. Né? Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? Bom, vamos imaginar esse plano AEHD, né? Esse plano dessa face aqui do cubo. EADH ou AEHD. Agora vamos pensar em duas retas paralelas a ele. Essa reta FG é paralela ao plano e a reta CG também é paralela ao plano. Agora, essas duas retas são paralelas entre si? Não, elas inclusive têm um ponto comum aqui, o ponto G. Né? Então, essa segunda afirmação também é falsa. Terceira afirmação: se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela a alguma reta do outro. Vamos pensar nesse plano EFBA ou ABFE, né? E esse outro plano aqui do outro lado do cubo, GHDC. Esses dois planos são paralelos. Agora, qualquer reta de um desses planos vai ter uma reta, alguma reta no outro plano que seja paralela a ele? Sim. Vamos só, como exemplo, pegar essa reta FB desse primeiro plano aqui que eu estou marcando. Existe alguma reta no plano GHDC que é paralela a essa reta que eu determinei antes? Sim, a reta GC. Né? Não são todas as retas desse plano que são paralelas àquela, mas existe pelo menos uma. Né? Existe uma reta paralela a ele. Tá? Por exemplo, se eu pegar, usando esses mesmos dois planos, se eu pegar uma reta aqui na diagonal, existe uma reta, alguma reta nesse outro plano que é paralela a essa? Sim, é a reta que também está aqui na diagonal. E isso acontece com quaisquer dois planos paralelos. Tá? Então, essa terceira afirmação verdadeira. Então, quais afirmações acima são verdadeiras? Somente a afirmação 3. Exercício 2. Classifique em verdadeiro ou falsa cada uma das afirmações abaixo. Então, abaixo tem várias afirmações e a gente tem que classificar cada uma delas como verdadeira ou falsa. Vamos analisar. A primeira:
Se uma reta é perpendicular a um plano, então ela é perpendicular ou ortogonal às retas desse plano, né? Então vamos imaginar uma reta, esse primeiro plano aqui de cima, aqui do cubo, eu vou imaginar uma reta passando aqui de maneira perpendicular, né? Chegou aqui, ela corta essa primeira face, e essa parte aqui de baixo já está dentro do cubo. Então ela tem um ângulo de 90 graus aqui com a face de cima do cubo. Ela é perpendicular ao plano, a esse plano. Então ela é perpendicular ortogonal às retas desse plano. Então se eu pegar qualquer reta contida nesse plano, será que ela vai ser perpendicular ou ortogonal a essa aqui que eu acabei de fazer? Sim, né? Por exemplo, pega essa reta F que está contida nesse plano, ela é ortogonal a esse plano, né? E é perpendicular. Agora pega uma outra reta aqui também passando, né? Ela também forma um ângulo de 90 graus com essa reta aqui. Então qualquer reta que eu pegar aqui, né, vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta perpendicular ao plano. Então essa primeira afirmação é verdadeira. Se duas retas RS têm um único ponto em comum e R está contida em um plano alfa, então S e alfa têm um único ponto em comum. Verdadeiro ou falso? Vou desenhar essa situação mais ou menos aqui. Se duas retas têm um único ponto em comum, né, e R está contido em um plano alfa. Então, vou desenhar aqui um plano alfa. Esboçar o desenho aqui de um plano alfa, né? R está contida nesse plano alfa. Então, vou desenhar uma reta R aqui. Toda contida nesse plano alfa. Então, S e alfa têm um único ponto comum. Bom, S tem um único ponto em comum com R. Se ela estiver cortando, vamos dizer assim, se ela estiver dessa maneira, cortando o plano, passando exatamente em um ponto da reta R, essa suposta reta S aqui, vai acontecer isso. Aí vai ser verdadeiro. Mas essa não é a única situação possível. Nós podemos ter aqui uma reta S, passando também por um ponto de R. Não precisava necessariamente ser esse ponto, mas pode ser. Mas percebe que ela não tem um único ponto no plano alfa. Ela tem infinitos pontos aqui no plano alfa, né? Vários pontos aqui. Então, essa segunda afirmação, falsa. Terceira afirmação. Duas retas paralelas distintas determinam um plano. Então, vamos imaginar aqui duas retas paralelas distintas. Imaginar essa reta FB e uma reta paralela a ela é a reta EA. Percebe que ela determina essa face aqui do cubo, que é um dos planos que a gente pode perceber aqui no cubo. Se eu pegar uma outra reta paralela, a GC, por exemplo, ela determina um outro plano. A HD, ela teria um plano aqui, ó. A gente pode montar um plano exatamente contendo essas duas retas. Então, se nós temos duas retas paralelas, elas sim determinam um plano. Tá? Então, essa aqui é verdadeira. Duas retas paralelas a um mesmo plano são paralelas entre si? Essa, a gente tem que fazer uma análise aqui bacana. Vamos imaginar essa face aqui de cima do cubo. Vamos desenhar aqui em cima duas retas paralelas a esse plano, né? Vou colocar uma reta aqui e outra reta aqui assim, né? Elas são paralelas, né, ao plano, mas elas são paralelas entre si?
Não, elas têm um ponto em comum aqui, elas são concorrentes, né? Então elas não são paralelas entre si. Então, quarta afirmação, falsa. Vamos agora para o exercício 3. Assinale a afirmação verdadeira. Então nós temos algumas afirmações, A, B, C, D e E, e pede para nós assinalarmos a que for verdadeira. Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Bom, vamos imaginar aqui uma reta e pensar em dois planos paralelos a essa reta, né? Vamos imaginar aqui uma reta aqui no meio desse cubo. Para ter um exemplo bem bacana, uma reta cortando o interior desse cubo, né, passando aqui no centro aqui da face de cima, cortando lá o interior, vazando o cubo lá no meio da face de baixo e saindo lá embaixo. Então tem uma reta aqui no meio. Percebam que todos esses planos, né, que são representados pelas faces do cubo, são paralelos a essa reta, né? Por especial, vamos pegar esses dois planos aqui, o ABFE e o plano FGCB. Esses dois planos são paralelos a essa reta. Mas eles são paralelos entre si? Não, né? Eles têm uma reta aqui em comum, ó, né? Eles não são paralelos entre si. Pode até acontecer de ter dois planos paralelos a essa reta e ser paralelo entre si. Por exemplo, esse plano ABFE e o plano CGHD. São planos paralelos à reta e são paralelos entre si. Mas não são em todos os casos, como o caso anterior que eu falei, não acontece, tem essa reta comum. Então, essa aqui não é. Essa aqui é falsa. Segunda afirmação. Dois planos perpendiculares a uma reta são perpendiculares entre si, né? Então, vamos imaginar dois planos perpendiculares. Aqui, nesse próprio desenho, já temos exemplo aqui, ó. Esse plano aqui de cima é perpendicular a essa reta, o EFGH, e o plano aqui de baixo também são perpendiculares, é perpendicular à reta, o ABCD. Agora, olhando para os dois planos, eles são paralelos entre si? Não. Aliás, são perpendiculares entre si, né? Não. Eles são perpendiculares na reta, mas em relação a ele, eles são paralelos, não são perpendiculares. Então, essa é falsa também. C. Duas retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si, né? Então, vamos imaginar duas retas. Aqui a gente já tem uma reta aqui perpendicular a um plano e vamos desenhar uma outra reta perpendicular a esse mesmo plano. Aqui é a reta R e vamos desenhar uma reta S aqui. Mesmo formato, mas passando um pouquinho mais à direita aqui, né? Então aqui é a reta S, também perpendicular, né? Elas são paralelas entre si, então duas retas perpendiculares a um plano, formando um ângulo de 90 graus. São paralelas entre si? Sim, né? Está correto. Percebe que R e S, né, vão ser paralelas. Então essa afirmação da letra C é verdadeira. Letra D. Então provavelmente deve ser a única verdadeira, mas vamos continuar. Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Nós fizemos já essa análise no exercício anterior. Então imagine aqui em cima duas retas paralelas, né? Mas apesar delas serem garantidamente paralelas a esse plano aqui do cubo, plano EFGH, mas elas são concorrentes, então elas não são paralelas entre si. Então essa aqui é falsa. Letra E. Dois planos perpendiculares
a um terceiro são perpendiculares entre si. Então, aqui a gente também tem essa situação. Vamos imaginar esse plano BCGF e o plano EADH. Eles são perpendiculares a esse plano ABCD. Percebe que esse plano aqui faz um ângulo de 90 graus com a base aqui do cubo, né? E esse ângulo aqui também faz, essa outra face aqui, lateral, também faz um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares a essa face aqui de cima. Elas são perpendiculares entre si? Não, elas são paralelas. Ó. Essa face aqui, esse plano aqui, né, que está representado por essa face BFGC, é paralela ao plano AEHD. Então, essa aqui é falso. Pode até existir, por exemplo, esse outro plano aqui também é perpendicular e é perpendicular entre si. Né? Eles formam aqui um ângulo de 90 graus entre os dois. Mas não são todos os casos. Aqui ele está generalizando, então teria que acontecer com todos os casos para eu afirmar que é verdadeiro. E não é o que acontece. Vamos ver agora o exercício 4. Assinale a alternativa incorreta. Todo plano contém, no mínimo, 3 pontos não colineares. Né? Isso é verdade? É verdade. Né? Porque vamos imaginar que eles não tenham, no mínimo, 3 pontos colineares. Ele tem 3 pontos lineares, né? Formando uma linha. Então, aqui tem um ponto, tem um ponto e tem um ponto. Eu não tenho como garantir que eu não tenho como formar um plano somente com esses 3 pontos. Poderia ser uma reta aqui, ó, né? Se eu tiver um plano, no mínimo vai ter mais um ponto formando não colinear aqui, né? Então, no mínimo vai ter mais um ponto. Não vão ser todos os pontos desse plano que vão estar. Todos os pontos desse plano não tem como estar linearmente, senão vai ser uma linha. Então, essa primeira aqui é verdadeira, aliás, né? Porque tem no mínimo 3 pontos não colineares. Então, essa aqui é verdadeira. 2 planos secantes é que se cortam, tá? Tem em comum uma reta. Então, imagine aqui esse plano aqui continuando, esse plano aqui do topo do cubo, né? Vou continuar ele aqui. Só estendi aqui o plano. E esse plano aqui da lateral, vou estender aqui também. Suspender mais um pouquinho. Então, esses 2 planos, esse plano aqui de cima, que eu vou chamar de alfa, e esse plano lateral, que eu vou chamar de beta, eles são secantes. Se eles são secantes, eles se cortam, eles têm uma reta nessa secante, uma reta em comum, né? Então, essa aqui também é verdadeira. Uma reta separa um plano em 2 semiplanos. Verdade, né? Se eu tenho aqui um plano, se eu tiver uma reta, né, eu vou ter 2 semiplanos. O semiplano aqui 1 e o semiplano 2. Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. Né? Se eu tenho uma reta e um ponto aqui fora dela, eu consigo determinar um plano. Se é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro também. Né? Eu consigo pegar um plano passando por essa reta e passando por aquele ponto. Ele não existe um outro plano que contém essa reta e esse ponto. Né? Somente esse. Então ele determina um plano. Então essa aqui também é verdadeira. Então essa alternativa 4 aqui, como ele pede para marcar a alternativa, essa questão 4 pede para marcar a alternativa incorreta, não tem, né? Então eu vou perceber que todas são corretas. Ok, pessoal? Então, assim, eu peço que vocês
Coloquem as dúvidas que vocês tiverem nos comentários para eu poder tentar identificar as dúvidas de vocês e tentar esclarecer na medida do possível. Um abraço, bons estudos.